Então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. E hoje eu vou mostrar para vocês a decoração desse bolo que serve aqui na minha confeitaria. Então, bora lá. Primeiro eu comecei desenformando esse bolo e colocando na cake board de MDF. Esse é um bolo de 2,5 kg. O meu bolo de 2,5 kg, ele tem 3 camadas de recheio e 4 discos de massa, tá bom? Então, meu bolo de 2,5 kg, ele é um bolo alto. Eu faço ele na forma de 20 de diâmetro por 10 de altura. E para decoração desse bolo, eu vou fazer ela toda na cor rosa. Porém, a gente vai fazer alguns degradê. Também, tudo isso utilizando chantilly, tá bom? Vou fazer alguns detalhes a mais também, utilizando bolinhas, daquelas tipo chocobol, que aí você pode fazer as mini pérolas. Tem vários tamanhos, você mistura ali com pó para decoração, que fica super legal. Mas, a princípio, eu vou bater o chantilly e a gente vai deixar num ponto que seja bacana pra gente fazer o fundo desse bolo. Então, a gente vai passar o chantilly por todo o nosso bolo, tá bom? Eu vou fazer uma tonalidade de um rosa bem clarinho, porque o efeito maior eu quero no que vai ser nas laterais, porém, quando eu vim fazendo essa segunda camada, né? Porque eu vou fazer o fundo branco, branco não, um rosa bem clarinho, rosa como se fosse um branquinho, mas um rosa bem clarinho mesmo. Então, adiciona poucas gotinhas de corante pra não ficar muita informação. E depois, você vai deixar um pouquinho na bacia ali e vai acrescentando corante aos poucos pra dar esse tom de degradê, mas também nada muito forte, pra ficar bem legal. Porque foi desse estilo que o meu cliente pediu esse bolo. Então vamos lá. Coloquei um pouco de chantilly em cima do meu bolo e vou espalhar por todo ele. Para que eu faço isso? Isso é uma camada de proteção, tá bom? A gente chama de pré-camada. Somente para juntar os farelinhos do bolo, para ficar tudo unido ali e não ficar subindo para decoração. E aqui, automaticamente, a gente já vai tampando as imperfeições. Então ele vai ficando todo preenchidinho, todo lisinho, já no esquema. E depois a gente pega o chantilly, coloca numa manga de confeitar e aí sim vem aplicando nas lateral e vai subindo para o topo, tá bom? Porque assim a gente evita de dar bolha, evita os farelinhos, como eu falei pra vocês, pra facilitar um pouco aí a vida. É obrigatório? Não é, tá bom? Mas se você tiver um tempinho a mais aí, é interessante sim fazer uma pré-camada rapidinho. Como vocês puderam ver, esse bolo vai ser uma decoração bem simples. Eu deixei a foto aí dele na capa do vídeo. E é uma decoração bem simples, tá bom? É legal porque combina com qualquer estilo de bolo, pra qualquer data, tá bom? Se você tiver uma encomenda de última hora, não sabe qual decoração fazer, você vai intercalando essas cores que fica bem legal. Dá pra fazer um azul, que aí você faz um fundo, um azul bem clarinho, vem fazendo outras tonalidades. Ou dá pra fazer um fundo branco e vir com os tons de azul, fazendo essas outras camadinhas, né? Para dar o degradê. É bem interessante, você consegue fazer vários tipos de modelo. Aqui no canal, esse mesmo estilo desse bolo, eu tenho vários tipos de bolo, tá bom? Com cores diferentes, com estilo diferente, com topos diferentes. Bem legal. Tá bom? Esse aqui, a cliente, no caso, ela me pediu com topo, só que os topos são foto do próprio cliente. Então, eu não quis mostrar aqui pra vocês, né? Porque contém as fotos pessoais do cliente. Então, não é interessante a gente ficar divulgando. Então, eu vou fazer toda a decoração e vocês vão conseguir ver que é um bolo que é uma decoração simples, mas que fica bem delicadinho. Então, serve para qualquer ocasião, tá? Mesmo que seja um bolo sem topo, ele fica bem delicadinho e bonitão. Então, primeiro a gente começou passando a espátula de textura na lateral para ele ficar todo liso. Em cima, as quinas, como vocês sabem, automaticamente ficam imperfeitas. Aí você tem a opção de deixar, mas como aqui já é um bolo alto, eu gosto de deixar mais lisinho, né? Então, e ele vai com topo também. Se fosse um bolo mais baixo, porque o meu bolo de 2 kg eu também faço nessa forma. Porém, ele fica mais baixo porque tem menos camada de recheio e também tem um disco a menos de massa. Então, aí, às vezes, você deixando a esquina imperfeita, dá a impressão desse bolo ser mais alto. Então, é interessante. Mas nesse caso aqui, não. Eu queria deixar o bolo todo lisinho mesmo. E para fazer a parte de cima, eu fiz uma espiralzinha, utilizando o pincel, mas você pode fazer com garfinho, com a faquinha, ou até com a colher, que dá certo também para fazer essa espiral, para o bolo não ficar todo liso. Porque ultimamente, gente, como vocês sabem, eu tô optando muito por um bolo mais com detalhes. Não tô afim muito de bolo muito liso, não. Porque eu acho que já passou aí a época de bolo liso. Depende do tema também, né? Mas se é tipo assim, vai pouco topo, ou o detalhe você quer mais detalhes, eu gosto de fazer uma espiral em cima, alguma coisinha na lateral e assim vai. Aí, como eu falei pra vocês, ele vai ter mais tonalidade de rosa, então eu misturei ali um pouco mais de chantilly pra mim pegar e fazer essa próxima camada. E o que que eu falo pra vocês aqui? Toma cuidado pro chantilly que você está aplicando nesse momento não estar mais duro que o que tá no bolo já.
Porque senão, quando você passar a espátula de textura, gente, esse chantilly vai arrancar o chantilly que tá embaixo. Então, assim, esse seu degradê vai virar a maior bagunça. Toma muito cuidado com isso. tenta hidratar ele bem. Se viu que acho que ele tá um pouquinho mais duro, tá um pouquinho poroso, acrescenta um pouco do próprio chantilly ou um pouco de creme de leite gelado. Tem várias opções para você hidratar um pouco mais, tá? Mas não vai de cara, não, pra não dar problema e você acabar danificando a decoração, porque você vai levar um pouco mais de tempo pra decorar. Tá bom? E às vezes a gente faz esse bolo um pouquinho em cima da hora, dependendo da demanda que tem em um dia. Então, enfim, acontece uma coisa dessa, dá uma dorzinha de cabeça chata. Outra coisa, quando você estiver alisando essa parte, toma cuidado também, porque assim, eu gosto de deixar bem fininha. Então toma cuidado para você não encostar a espátula na parte mais clara, que nem eu vou passando a espátula ali e girando a bailarina. Às vezes você vacila, encosta a mão no bolo, encosta um pouquinho da espátula. Aí se você não tem um topo, que é o caso desse bolo aqui, que ele vai ser todo lisinho assim, você vai ter que dar um jeito de arrumar, entendeu? Então toma bastante cuidado mais com esses detalhes. Então a gente fez a nossa segunda camadinha, né, de chantilly. Toma cuidado com quantidade, que eu sempre falo pra vocês, porque a gente tá colocando um pouco de chantilly em cima do outro. Então, se você pegar e colocar uma quantidade muito grande, quando o cliente cortar esse bolo, vai parecer que ele só tem chantilly. Então, não é interessante, entendeu? Toma um pouco de cuidado com excesso de chantilly. Tanto na decoração, quando você for fazer bico de confeitar também. Porque vamos supor que você pega esse bolo, faz ele todo lisinho, aí coloca uma camada bem grande de chantilly. Ainda vai fazer um trabalho com bico. Resumindo, fica muito chantilly. E nem todo mundo gosta. Agora a gente vai fazer a outra camadinha, tá bom? O outro degradê. Porém, eu não vou pegar as cores e deixar tão forte. Como eu falei pra vocês, o cliente queria umas tonalidades bem clarinhas. Então a gente foi tentando ali dar um degradê mais simples, mais delicadinho mesmo, pra não ter muita informação, tá bom? Aí o mesmo esquema. A gente pega a espátula de textura, vai passando por cima da camadinha que a gente já tinha colocado, né, do meio. No caso, vai ficar três. E como eu falei pra vocês, pra não ficar muito grossa, né, de muito chantilly, eu sempre gosto de vir passando e tentar deixar o mais liso possível, pra não ficar tanta informação. E se você já assistiu até aqui, já sabe, né, gente? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, tá bom? Que eu tô soltando vídeo pra vocês 3 vezes na semana. Então, assim, tem muito, muito conteúdo, tá? E pra vocês aprender bastante coisa, tirar algumas dúvidas. Ou se quer fazer um bolinho de última hora, tem bastante decoração aqui também, tá? Tem os doces que a gente faz na confeitaria. Se vocês querem ver mais alguma coisa, comenta aqui também, que aí eu tento trazer do dia a dia da confeitaria pra mostrar aqui pra vocês também. Mas bora lá então terminar essa decoração. E para finalizar essa decoração, eu fiz o quê? Eu peguei chocobol, coloquei um pouquinho de pó para decoração. Aí você tem várias opções. Você pode usar um dourado, pode usar um pérola. O chocobol também você tem o branco, você também tem aquele marronzinho. Então assim, tem várias possibilidades que dá para fazer com chocobol e pó para decoração. E ele acaba virando umas pérolas. E você colocou um pouquinho desse pó, você consegue aplicar no bolo, fica a coisa mais linda essas bolinhas, tá bom? Essa foi a decoração de hoje, gente, bem simples e rapidinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão e até a próxima.